Clara vivia numa vila escondida entre montanhas, onde o tempo parecia andar mais devagar. As manhãs começavam com o cheiro de pão fresco e o som das folhas sendo varridas das calçadas. A vila tinha menos de 1000 habitantes, mas cada rosto parecia carregar uma história antiga. Ela morava numa casa de pedra com janelas azuis, herdada da avó. Lá dentro, tudo tinha aroma: lavanda nos lençóis, alecrim nos armários, laranja nas gavetas. Clara trabalhava com essências e tecidos. Criava cremes, óleos e pequenos frascos com nomes como raiz, alívio, silêncio. Cada produto vinha com uma frase escrita à mão, como se fosse uma oração disfarçada. Mas Clara carregava um silêncio maior que todos os aromas. 3 anos antes, havia perdido os pais num acidente de estrada, voltando de uma peregrinação. Desde então, sua fé se calou. Ela continuava indo à igreja, mas não cantava. Continuava escrevendo frases, mas não acreditava nelas. Era como se estivesse costurando com linha invisível. Um dia, enquanto organizava rolos de tecido antigos no sótão, Clara encontrou algo inesperado: uma carta escondida dentro de um rolo de linho cru. O papel estava amarelado, mas a caligrafia era firme. A carta começava assim: se você encontrou isso, é porque está pronta. A ponte invisível existe. E você já está sobre ela. Clara Sensio Marepio. A carta era assinada por alguém chamada Esther. Nunca tinha ouvido esse nome na vila. Mas algo naquelas palavras parecia familiar, como se fossem escritas para ela. Nos dias seguintes, Clara começou a procurar por mais pistas. Vasculhou baús, livros, frascos antigos. Encontrou uma etiqueta com o nome Esther num vidro de óleo de mirra. E uma frase bordada num pano de prato: a fé não é resposta, é travessia. Ela começou a filmar pequenos trechos do que encontrava. Não mostrava o rosto, só as mãos, os objetos, os aromas. Postava em silêncio, sem legenda. E algo curioso aconteceu. Pessoas começaram a comentar: você me devolveu a vontade de rezar. Senti cheiro de infância. Essa frase me fez chorar. Clara não entendia. Ela mesma não rezava mais. Mas talvez estivesse costurando algo sem perceber. Na última noite daquele mês, Clara acendeu uma vela e releu a carta. A última frase dizia: se quiser continuar, siga os aromas. Eles sabem o caminho. Ela fechou os olhos, sentiu o cheiro de mirra e decidiu que no dia seguinte cruzaria a fronteira. Não sabia para onde exatamente, mas sabia que a ponte invisível começava ali, entre o linho, a dor e a esperança. Clara passou a noite em claro. A carta de Esther parecia ter acordado algo que estava adormecido há muito tempo. Ela não sabia quem era Esther, nem como aquela carta foi parar ali, mas sentia que havia sido escrita para ela, como se alguém a conhecesse por dentro. Na manhã seguinte, Clara preparou um óleo com mirra e lavanda. Chamou-o de travessia. Colocou a frase da carta no rótulo: a fé não é resposta, é travessia. Postou um vídeo curto, só o frasco, a luz da manhã e a frase escrita à mão. Sem música, sem voz. Em menos de 1 hora, vieram os comentários. Senti cheiro de infância. Essa frase me fez chorar. Você está costurando minha alma. Clara ficou em silêncio. Ela não queria ser vista. Só queria que alguém sentisse o que ela não conseguia dizer. Naquela tarde, foi até a biblioteca da vila. Procurou registros antigos. Encontrou um caderno de reuniões da paróquia, datado de 1963. Lá estava o nome: Esther Mancini.
costureira, cataquista. E ao lado, uma anotação, responsável pela ponte invisível. Clara Tremio. A ponte existia. Mas o que era? Voltou para casa e começou a montar um mapa com os lugares mencionados nos objetos que encontrou. Um frasco com etiqueta de Lugano. Um pano bordado com Sion. Um cartão postal de Domodossola. Todos eram cidades próximas à fronteira. Todas pareciam formar uma linha. Como uma ponte. Clara decidiu que seguiria essa linha. Não sabia o que encontraria, mas sentia que precisava ir. Preparou uma mala pequena, tecidos, óleos, frases. Levou também a carta de Esther, dobrada dentro de um livro de salmos. Antes de dormir, acendeu uma vela e escreveu em seu caderno: se eu não encontrar nada, que ao menos eu me encontre. Se eu não curar ninguém, que ao menos eu me cure. Se eu não entender, que ao menos eu atravesse. Na manhã seguinte, partiu. A vila ficou para trás, envolta em névoa. Clara não olhou para trás. A ponte invisível havia começado, e ela estava pronta para caminhar. Clara embarcou no trem com o coração apertado. Levava uma mala pequena, um caderno, frascos de óleo e a carta de Esther. O trem serpenteava entre montanhas, cortando paisagens que pareciam saídas de um sonho antigo. Ela não sabia o que procurava, mas sabia que precisava ir. A primeira parada foi Domodossola, uma cidade com ruas de pedra e janelas floridas. Clara caminhou sem rumo até encontrar uma loja de antiguidades. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e incenso a envolveu. Uma senhora de cabelos brancos a recebeu com um sorriso tímido. Posso ajudar? Perguntou. Clara hesitou. Mostrou o frasco de travessia e a carta de Esther. A senhora regalou os olhos. Esther era minha tia. Ela falava da ponte invisível como se fosse uma missão secreta. Costurava a esperança nos detalhes. Você tem o mesmo olhar. A senhora entregou a Clara um pequeno envelope. Dentro, havia uma pétala seca e uma frase: se não puder curar, perfume. Clara correu. Não sabia por quê, mas sentia que algo estava sendo costurado por dentro. Na manhã seguinte, seguiu para Sion, na Suíça. Lá, encontrou uma pequena capela no alto de uma colina. Entrou em silêncio. No altar, havia um pano bordado com a mesma frase da carta: a fé não é resposta, é travessia. Uma mulher rezava ajoelhada. Clara se aproximou e ofereceu um frasco de óleo. A mulher segurou com cuidado, como se fosse sagrado. Eu perdi meu filho. Não consigo mais sentir nada, disse ela. Clara não respondeu. Apenas segurou sua mão. Ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Quando a mulher se levantou, disse: você não falou nada, mas me ouviu. Isso é raro. Clara escreveu no caderno. Ouvir é perfumar o silêncio. A última parada foi Lugano, uma cidade à beira do lago, com luz dourada e aroma de café. Clara caminhou até uma feira de artesãos. Lá, uma jovem vendia sabonetes com nomes poéticos: raiz, alívio, silêncio. Clara sorriu. Eram os mesmos nomes que ela usava. Você conhece Esther? Perguntou Clara. A jovem sorriu, não pessoalmente, mas ela deixou sementes. Somos muitas, cada uma com um aroma, uma frase, uma missão. Clara entendeu. A ponte invisível não era uma estrada, era uma rede de mulheres, de gestos, de fé costurada em silêncio. Antes de voltar, Clara sentou à beira do lago. Escreveu em seu caderno:
A ponte não se vê, mas se sente. Ela passa por dentro. Clara voltou à vila com o coração cheio e leve. A mala parecia mais leve do que quando partiu, embora trouxesse mais do que objetos. Trazia histórias, gestos, encontros. A ponte invisível não era feita de pedra, mas de pessoas. Naquela tarde, ela decidiu visitar a antiga casa paroquial, hoje transformada em centro comunitário. Lá, encontrou uma exposição de cartas e objetos antigos. No canto, uma vitrine com o nome Esther Mancini. Dentro, havia tecidos bordados, frascos de óleo e uma foto em preto e branco. Clara se aproximou. Uma senhora observava a mesma vitrine. Tinha cabelos grisalhos presos num coque e olhos que pareciam enxergar além. Você é Clara? Perguntou, sem hesitar. Clara congelou. Nunca havia mostrado o rosto nos vídeos. Nunca havia falado seu nome. Como sabe? A senhora sorriu, porque reconheço suas mãos, seus gestos, suas frases. Você está costurando o que Esther começou. E eu sou sua neta. Clara sentiu o chão desaparecer por um instante. A mulher se chamava Sofia. Contou que Esther havia criado uma rede de mulheres que se comunicavam por cartas, aromas e gestos. Durante tempos difíceis, guerras, perdas, exílios, elas enviavam pequenos pacotes com frases bordadas, frascos perfumados, pedaços de esperança. A ponte invisível era isso. Um caminho entre almas. Sem fronteiras. Sem nomes. Só fé costurada. Sofia entregou a Clara um caderno antigo. Dentro, havia registros de encontros, receitas de óleos, frases escritas à mão. E uma página em branco com uma frase no topo. A próxima costura é sua. Clara Corel. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela não estava inventando algo novo. Estava continuando algo eterno. Naquela noite, Clara acendeu uma vela e escreveu sua primeira carta. Não sabia para quem, mas sabia que alguém precisava dela. Clara voltou à vila com um novo olhar. As ruas de pedra, os rostos conhecidos, os aromas familiares, tudo parecia diferente. Como se o mundo tivesse ganhado outra camada, invisível, mas presente. Ela decidiu transformar a casa da avó. Tirou os móveis antigos, abriu espaço para a luz, pendurou tecidos bordados com frases que havia recolhido na viagem. Criou cantos com aromas específicos, um para descanso, outro para coragem, outro para perdão. Chamou o espaço de casa-ponte. Não era uma loja, nem um ateliê. Era um lugar onde as pessoas podiam entrar, respirar, escrever, silenciar. Clara deixava frascos com nomes poéticos espalhados pela casa. Cada visitante podia escolher um e levar consigo, sem pagar, sem explicar. Ela continuava postando vídeos curtos. Só imagens, aromas, frases escritas à mão. Nunca mostrou o rosto, mas os comentários se multiplicavam. Você me ajudou a dormir. Minha mãe chorou ao ver seu vídeo. Você me devolveu a vontade de viver. Clara não respondia. Apenas escrevia mais. Costurava mais. Perfumava mais. Um dia, recebeu uma carta. Escrita à mão. Sem remetente. Dizia: Você nunca me viu, mas me atravessou. A ponte existe, e você é parte dela. Clara sorriu. Guardou a carta dentro do caderno de Esther e escreveu sua própria frase. A ponte invisível não termina. Ela se multiplica. Naquela noite, organizou um pequeno encontro na Casa Ponte. Mulheres da vila, senhoras da paróquia,
jovens curiosas. Cada uma trouxe algo, um tecido, uma frase, um aroma. Juntas, criaram um painel com bordados e palavras. No centro, escreverán. Aqui, ninguém precisa ser vista para ser sentida. Clara acendeu uma vela e, pela primeira vez, rezou em voz alta. Não pediu nada, só agradeceu. A ponte invisível estava viva. E agora tinha aroma, tecido, gesto e fé.